solidão pra mim é um sentimento um tanto quanto inevitável, independentemente da situação em que a gente viva. Eu acho que ela pode ser positiva ou negativa e depende muito da forma como você lida com isso, mas em suma é um sentimento que te isola mesmo você não estando fisicamente isolado, entendeu? Então eu encaro as coisas dessa forma. Agora, como você enxerga esse isolamento, se você trata ele de uma forma positiva ou negativa, aí vai do teu estado de espírito, mental, enfim. Eu vejo a solidão como um sentimento que pode ser tanto imposto externamente por algum fator ou autoimposto. Você mesmo se privar de determinadas situações ou circunstâncias para poder se proteger de alguma forma. Sempre carrego comigo dois conceitos do que é solidão. E sempre tento diferenciá-los porque eu sempre sou uma pessoa muito sensível e eu tenho tendências a ficar sozinho e me sentir mal por isso. Então eu acabei conceituando duas formas de solidão na minha cabeça. A solidão, que é aquela que te faz mal, então quando você está sozinho ou se sente sozinho no meio da multidão. E a solitude, que é o momento em que eu estou comigo mesmo, onde eu posso aproveitar isso e que não seja uma forma dolorosa de estar sozinho. A solidão física, ela é ruim. A solidão física é extremamente ruim. Mas dentro, ela pode ser até companheira. Você se conhecer, você ter um tempo só pra você se sentir sozinho e olhar e ver que você não tem ninguém ali, aí sim, ninguém do seu lado, aí sim é uma coisa ruim. Eu me sinto uma pessoa solitária porque eu sou uma pessoa muito fechada. Muito poucos amigos sabem quem eu sou de verdade. Não porque eu vou ser popular e vou ter um monte de amigos e todos eles vão saber o que eu sinto. Adaptação social dentro de algum círculo, eu acabo me sentindo meio retraído. Então eu vou te dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar numa agência nova há um pouco mais de um mês. Os primeiros dias foram terríveis, porque eu me senti muito trancado, assim. É a mesma coisa que acontece com, sei lá, com um novo ciclo de amigos. Por exemplo, eu vou sair com você e seus colegas do trabalho, sabe? Inevitavelmente eu vou me sentir ali um tanto quanto desconfortável, mas é porque, enfim, vocês estão conversando sobre assuntos internos, cada um tem o seu papo, já tá aquela dinâmica. Então, mas assim, vai muito da minha personalidade, porque apesar de eu ser expansivo, eu não tenho esse carão de já me enfiar num círculo social que já está muito bem definido de imediato, entendeu? No ensino fundamental eu passei por diversas situações de bullying e por conta do racismo, inclusive, questão do meu cabelo, enfim. Então eu mesmo tomei pra mim que talvez a solidão fosse algo positivo, sabe? Para me privar de sofrer determinadas situações que eu havia sofrido. Ensino médio, eu estava com os meus amigos, acho que era alguma reunião, assim, aula vaga, e aí todos os meus amigos se reuniram. E ali foi uma das primeiras coisas, assim, que eu fiquei, nossa, eu queria minha casa e eu quero ficar sozinha. Eu não quero estar aqui. Então, eles continuaram conversando e é como se eu estivesse no universo paralelo, o universo de Letícia. Eles falando, agindo normal e eu só sentindo, mas por dentro, oca. Foi um processo bem de autocuidado, assim, de entender onde eu estava pisando e exatamente o que eu estava sentindo, para não deixar... para eu não ter reações desproporcionais à situação. Então, o começo ele foi toda aquela questão de entender, primeiro entender o que está acontecendo para depois reagir ou agir, enfim. Mas eu não diria que foi um processo doloroso. Foi bom porque eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Então, mesmo nas piores situações, eu tô sempre tentando ver o lado bom do que aquilo pode trazer pra mim. Puta, cara, eu tive uns picos de depressão muito grandes mesmo. Porque, assim, uma coisa que pelo menos eu enxergo, que acontece muito hoje em dia, né, na nossa geração, assim, é que o jovem ele tá muito solitário, ele tá muito recluso. Existe
uma série de fatores que acabam implicando a isso, desde a sociedade dar aquela porrada diariamente que o jovem tem, que se encaixar no padrãozinho, etc, etc, até problemas internos que todo jovem sempre teve na história da humanidade. O complicado disso tudo é que o jovem ele tem um péssimo hábito, mas assim, um péssimo hábito, que é de não conversar com as pessoas. E quando o jovem não conversa, quando ele não se sente confortável para conversar, ou pior, quando ele não tem um ambiente acolhedor para esse tipo de coisa, essa solidão acaba se desenvolvendo. E aí ela pode virar coisas assim muito piores do que a própria solidão em si, porque é quando ela externaliza, e ela externaliza de uma forma agressiva. E quando a gente fala sobre solidão da mulher negra, as pessoas geralmente pensam numa solidão afetiva romântica, né? Só se relacionando romanticamente. Mas é uma solidão que pode vir de determinadas formas, amizade, amor, ou você tá em um ambiente qualquer e não se sentir parte daquele ambiente, porque ele foge totalmente do que você está acostumado. Por exemplo, eu estudo numa universidade pública e o padrão das pessoas lá é um padrão totalmente diferente do meu. Então são pessoas brancas, classe média alta, e muitas vezes eu me sinto sozinha naquele espaço também. Então acho que é uma solidão que pode estar presente de diversas formas e em diversos espaços. Sempre me disseram que eu sou uma pessoa muito ouvinte. E às vezes eu fico me perguntando se esse fato de ser ouvinte demais talvez não seja o meu subconsciente me deixando solitário no meio da galera. Porque muitas vezes eu tô muito mais ouvindo do que falando e interagindo com as pessoas. E enfim. E sempre no final a mesma coisa. Eu gosto de conversar com você porque você é um bom ouvinte. Mas aí eu sempre me pergunto no final de tudo se isso não é talvez uma personificação dessa solidão dentro de mim, sabe? De não conseguir dialogar porque eu não consigo expor minhas ideias. Talvez porque eu não me sinta convidado o suficiente para falar sobre isso. E quando eu estou lá só ouvindo o pessoal, talvez seja esses momentos onde eu me sinta sozinho, sabe? É muito difícil você lidar com tudo. E agora eu sozinha eu me sinto melhor. Como se fosse uma autossuficiência. Talvez eu me dou melhor com os meus demônios do que os meus amigos. Eu sempre me privei muito do contato com outras pessoas, com receio de passar por determinadas situações e tal. Eu não fui uma criança tímida ou solitária, me fizeram ser assim. Existem diversos fatores que acabam contribuindo para que esse sentimento de solidão se expanda, fique maior ou fique menor, mas inexistente ele nunca vai ser.